A minha ex-mulher pediu-me para comprar uma casa. Para que a filha do marido dela tivesse o mesmo padrão de vida que os meus filhos. E foi nesse momento que percebi: o amor, quando não tem limites, transforma-se em prisão. Silêncio. Pausa breve. O meu nome é Julian Carter. Tenho 34 anos. E se me perguntasses há 10 anos o que eu queria da vida? Eu teria dito algo simples. Uma casa pequena perto da cidade. Um trabalho estável. Talvez umas férias de vez em quando. Mas o destino tem uma forma cruel de rir dos nossos planos. Conheci Monica Saez numa noite de verão. Ela era tudo o que eu não era. Espontânea, intensa, viva. Enquanto eu precisava de listas, de previsões, ela precisava de vento, de caos, de aventura. Lembro-me da primeira vez que ela me acordou às 2 da manhã só para dizer: vamos à costa, quero ver o nascer do sol contigo. Eu pensei que era loucura. Mas fui. E naquele instante, com o vento frio e o cheiro a sal, ela fez-me acreditar que a vida podia ser mais do que rotina e planilhas. Foi assim que começou o nosso improvável amor. Um homem que temia o imprevisto, e uma mulher que vivia dele. Durante meses, parecíamos uma daquelas histórias que só existem em filmes: risos fáceis, beijos rápidos, promessas sussurradas em noites longas. Mas, por baixo disso tudo, havia algo que eu escolhi não ver. Ela fugia das conversas sérias, das contas, dos planos. E eu fingia que não via, porque estava viciado na ideia de salvá-la. Achei que o amor era suficiente para equilibrar as diferenças. Mas o amor sem limites é um barco sem leme. As primeiras discussões chegaram cedo. Pequenas coisas, atrasos, promessas esquecidas, dívidas que se acumulavam. Ela ria, pedia desculpa e, de alguma forma, conseguia transformar a culpa em encanto. E eu, ingênuo, acreditava que o tempo resolveria tudo. Até que um dia, no meio de um jantar banal, ela olhou para mim com as mãos trêmulas e disse: Julian, estou grávida. O tempo parou. A minha mente ficou em branco. E de repente todas as certezas que eu tinha sobre quem eu era, desapareceram. Eu não estava preparado. Nem para ser pai, nem para ficar preso a uma relação que já tremia. Mas naquele momento, ao ver o medo nos olhos dela, algo em mim mudou. Eu decidi ficar. Vamos dar um jeito. Não vou a lugar nenhum, foi o que eu disse. Sem saber que, com essa frase, estava a abrir a porta para anos de sacrifícios e silenciosa culpa. Nos meses seguintes, trocamos viagens por consultas médicas, sonhos por despesas. A paixão transformou-se em logística. É no meio da rotina. Eu comecei a sentir a distância. Mónica ria menos. Eu falava menos. É mesmo assim. Convenci-me de que estávamos bem, porque o amor deveria bastar. Mas o amor não paga contas. Nem conserta silêncios. Nem une duas pessoas que caminham em direções opostas. Hoje, olhando para trás, percebo. Eu confundi intensidade com destino. E confundir essas duas coisas é o primeiro passo para perder-se. Porque naquele tempo, eu ainda não sabia que a maior prova de amor não é ficar. É saber quando deixar ir. Mas a vida não me deu escolha. Porque, alguns meses depois, eu deixaria de ser apenas marido. E passaria a ser pai. Ela disse que estava grávida. É por um momento, o mundo deixou de fazer sentido. Fiquei ali, sentado, com o som do relógio de parede a ecoar pela cozinha. Mónica segurava o teste com as mãos a tremer. E eu via nela algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não o medo de perder algo. Mas o medo de ter de crescer. Dentro de mim, uma guerra começou. Uma voz dizia: foge agora. Antes que te enterres. E outra, mais baixa, sussurrava: ela precisa de ti. Os teus filhos precisam de ti. E foi essa voz, a mais calma, a mais silenciosa, que venceu. Eu disse: vamos dar um jeito, Mónica, não vou a lado nenhum. E cumpri. Mesmo quando o chão começou a ceder debaixo dos nossos pés. O dia do parto foi o mais bonito e o mais assustador da minha vida. Duas pequenas vidas chegaram ao mundo, Ava e Lucas. Lembro-me de os segurar nos braços, um em cada lado, e sentir o peso exato da responsabilidade. Não era leve. Era o peso de um futuro inteiro.
Olhei para eles e prometi: nunca vão ter de duvidar do amor do vosso pai. Mas, por trás daquele momento perfeito, havia fissuras invisíveis. Mónica estava exausta, distante. As noites tornaram-se longas. Os dias, curtos. E o amor começou a evaporar-se entre biberões e contas por pagar. As conversas sobre sonhos foram substituídas por discussões sobre horários. Sobre quem ia ao pediatra. Quem pagava o leite. Quem dormia no sofá. Às vezes, no meio do silêncio, eu via nos olhos dela uma pergunta que me cortava por dentro. Ainda me amas, ou apenas estás aqui por obrigação? E eu não sabia responder. Porque uma parte de mim já não a via como parceira. Mas como alguém que eu tinha de proteger. Mesmo que isso me destruísse aos poucos. Houve uma noite em que ela me disse, sem raiva, apenas cansada: Julian, não somos felizes. E fingir não vai mudar nada. Não houve gritos. Não houve drama. Só silêncio. O tipo de silêncio que mata o que resta de um amor. No dia seguinte, fizemos o que nunca pensei que faríamos. Separámo-nos. Sem advogados. Sem insultos. Apenas dois adultos a tentar não falhar como pais. Mesmo depois de falhar como casal. Acordámos em tudo. Custódia partilhada. Despesas divididas. Sem pensão. Parecia justo. Parecia maduro. Por um tempo, funcionou. Quando via Ava e Lucas a correr entre as casas. Sentia orgulho. Pensava, conseguimos. Somos adultos. Civilizados. Mas, por baixo dessa calma aparente, havia algo a fermentar. Uma tensão invisível. Algo que eu ainda não conseguia nomear. E essa coisa. Esse desequilíbrio que se escondia sob a palavra família. Estava prestes a crescer. Eu acreditava que a parte mais difícil era aprender a ser pai. Mas a verdade é que o mais difícil é continuar a sê-lo quando o mundo começa a testar os teus limites. E foi aí, quando outro homem entrou na vida da Mónica, que eu percebi o que realmente significa perder o controlo. Durante algum tempo, eu pensei que tínhamos encontrado equilíbrio. Eu e Mónica éramos apenas pais, nada mais. Nada menos. E isso bastava. Até ele aparecer. O nome dele era Eric Dawson. 30 anos. Gerente de obras. Sorriso fácil. Um daqueles homens que parecem ter sempre tudo sob controlo. Conheci-o no aniversário dos meus filhos, o primeiro depois do divórcio. Ele chegou com uma caixa enorme, embrulhada com um laço vermelho, e uma menina tímida pela mão. Esta é a Sophie, disse ele. Tem a mesma idade que os teus gêmeos. Naquele momento, tudo pareceu inofensivo. Ava e Lucas Adora Ramna riram. Partilharam bolo. Correram pelo jardim. E eu pensei, talvez isto seja bom. Talvez dê estabilidade à Mónica. Nos meses seguintes, comecei a ouvir o nome, Sophie, cada vez mais. As crianças adoram brincar juntas. Podemos fazer o Natal todos juntos. Como uma grande família. No início, eu disse sim. Porque queria paz. Porque achava que, quanto menos resistência eu mostrasse, mais fácil seria para todos. Mas paz e submissão são coisas diferentes. E eu só percebi isso tarde demais. Houve um sábado em que planeei levar os gêmeos ao zoo. Mónica apareceu à porta com Sophie, mochila às costas, e disse como se fosse o mais natural do mundo. Já que vais de qualquer forma, leva-a também, é só mais uma criança. Fiquei sem palavras. Tentei argumentar. Mónica, não é assim que funciona. Ela tem pai, tem mãe. Mas ela respondeu com aquele tom doce que sempre usava quando queria manipular-me. Julian, não sejas frio. As crianças veem-se como irmãos. Não queres separá-los? Pois não. E foi assim que, sem perceber, comecei a carregar responsabilidades que não eram minhas. Comprar bilhetes, dividir refeições, organizar dias de lazer, tudo, em nome da harmonia. No início, não me importava. Sophie era uma boa menina. Meiga, educada. Mas cada vez que ela me chamava tio Julian, havia algo dentro de mim que se torcia. Porque sabia que Mónica queria mais do que isso. Ela queria apagar a fronteira, transformar-me em figura paterna de uma criança que eu nunca escolhi ter. Uma noite, o limite quebrou. Eu cheguei do trabalho e encontrei Sophie a dormir no sofá da sala. Nenhum recado,
Nenhuma mensagem. Minutos depois, Mônica ligou. Ah, esqueci-me de avisar-te. Amor, tinha um jantar com Eric. Ela fica aí hoje. Tudo bem. Tudo bem. A minha casa, o meu tempo, a minha vida, e, de repente, tudo era nossa. Sem pedir. Sem perguntar. Sem respeitar. Naquela noite, fiquei a olhar para as 3 crianças a dormir, os meus filhos. E a filha de outro homem. E percebi que a linha entre o que é certo e o que é conveniente estava a desaparecer. Eu não era o vilão. Mas, na cabeça da Mônica, qualquer limite que eu colocasse seria crueldade. E foi aí que senti o medo real. Não o medo de falhar como pai. Mas o medo de ser apagado como pessoa. Ela queria a família perfeita. Mas à custa de quê? Da minha liberdade. Da minha identidade. Foi nessa altura que percebi que amar os meus filhos exigia algo que eu nunca tinha feito antes. Dizer não. Mas o destino não perdoa quem tenta erguer muros tarde demais. Porque o próximo pedido dela não seria um favor. Seria um insulto. Há limites que se cruzam sem ruído. E quando dás por isso, já não sabes o que é bondade e o que é manipulação. Foi isso que aconteceu comigo. Algumas semanas depois daquela noite em que Sophie dormiu na minha casa. Chegou o anúncio da escola. Uma viagem de 3 dias a um museu da cidade. Um programa educativo. Caro, mas emocionante. Sem hesitar, paguei para os meus 2 filhos, Ava e Lucas. Queria que tivessem essa experiência. Que vissem o mundo além das paredes da escola. Mandei mensagem à Mônica a contar. À espera de um simples, obrigado. Mas o que recebi foi uma acusação. E a Sophie? Perguntou ela. Vais deixá-la de fora? Queres que ela sinta que é menos do que os teus filhos? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi, calmo mas firme. Mônica, a Sophie não é minha filha. Ela tem pai, e ele pode tratar disso. Do outro lado da linha. Ouvi o suspiro dela, aquele suspiro que sempre vinha antes da culpa. Julian, estás a criar divisões. As crianças veem-se como irmãos. Achas justo tratá-los de forma diferente? A conversa virou um círculo vicioso. Eu dizia, não posso. Ela respondia, não queres. De repente, eu já não era um pai responsável, era o monstro que fazia uma criança chorar. A verdade é que, aquilo doía. Não porque eu acreditasse que estava errado. Mas porque sabia que ela conhecia o meu ponto fraco, a empatia. Mônica sempre soube que eu não suportava ver uma criança magoada. E usava isso como faca. Na semana seguinte, ela foi mais longe. Ligou-me para almoçar, como adultos. Sentei-me à mesa, desconfiado. Ela chegou preparada, com aquele olhar calculado que eu já conhecia. Julian, pensei muito sobre o que é melhor para as crianças. Começou. Elas percebem as diferenças entre a tua casa e a nossa. Sentem que contigo há mais conforto, mais segurança. Não é justo. Devíamos equilibrar. Fiquei confuso. Equilibrar como? Ela olhou-me nos olhos. E disse, sem pestanejar. Ajudando-nos a comprar uma casa. É pelo bem das crianças. Para que todos vivam no mesmo nível. Por um segundo, pensei que fosse piada. Mas ela não estava a brincar. Mônica, estás a pedir-me para financiar a tua nova vida com o teu marido? Não, Julian, respondeu ela. Calma, estou a pedir-te para seres um bom pai. Aquela frase soou como um murro no estômago. Ser um bom pai, segundo ela, significava apagar-me, sacrificar-me, financiar a felicidade dos outros. Olhei para o copo d'água e percebi que estava a tremer. Tudo o que me restava de paciência, de esperança, desapareceu ali. Levantei-me, respirei fundo e disse: Mônica, o meu dever termina onde a tua escolha começa. Eu sustento os meus filhos, e só eles. E se achas que isso é egoísmo, então não sabes o que é amor. Ela não respondeu. Apenas me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Saí dali com o coração pesado, não por culpa. Mas porque finalmente percebi o que estava em jogo. Ela já não queria só apoio. Queria controlo. É pela primeira vez. Senti que o amor pelos meus filhos só sobreviver se eu tivesse coragem de dizer, basta. Achei que, depois daquele almoço,
Tudo terminaria. Mas o orgulho dela não conhecia fim. E o que veio a seguir? Transformou-se no confronto mais cruel da minha vida. Há momentos em que o silêncio já não protege, apenas adia a explosão. E foi isso que aconteceu comigo. 2 dias depois daquele almoço, Mónica enviou-me uma mensagem. Precisamos de conversar, como adultos. O código habitual dela para "quero algo". Cheguei à casa dela numa tarde nublada. A porta estava aberta. O cheiro a café preenchia o ar, mas o ambiente era tudo menos acolhedor. Eric já estava lá, de braços cruzados, com o olhar de quem ensaiou cada palavra. E Mónica sentou-se à mesa, com a serenidade artificial de quem acredita que tem razão. Julian, começou ela, isto não está a funcionar. As crianças sentem o desequilíbrio. Vêem quem recebe mais, quem tem mais. E isso cria tensão. Se realmente os amas, devias ajudar mais, não só os teus, mas todos. Eu respirei fundo. Mónica, já falámos sobre isto. Eu sou pai da Ava e do Lucas. Não sou pai da Sophie. Não sou pai do teu bebê com o Eric. Eric interveio, voz calma, estudada. Olha, ninguém te está a pedir para pagar tudo. Mas podias participar, nas viagens, nos presentes, mostrar que todos são iguais. Igual. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Igual, repeti, eles não são iguais. Eric. 2 são meus. Os outros, não. E isso não é crueldade. É realidade. Mónica bateu na mesa, finalmente deixando cair a máscara. És um egoísta. Estás a destruir a família que construímos para eles. E foi aí que algo em mim quebrou. Não por raiva, mas por cansaço. Pelo peso de anos a tentar ser compreensivo, justo, paciente. Levantei-me devagar, olhei para os dois e disse, com voz firme, cada palavra escolhida como uma lâmina. Família. A tua família, Mónica. Não a minha. Tu escolheste esse homem, essa vida, essas crianças. Eu não. Queres uma casa, viagens, igualdade. Financia tu. Mas deixa de usar o meu amor pelos meus filhos como moeda. O silêncio caiu pesado. Mónica tremia. Eric desviou o olhar. E eu, pela primeira vez, senti paz. Aquela paz dura que só vem depois de sangrar. Ela tentou uma última vez. Voz mais baixa, quase suplicante. Julian, pensa nas crianças, elas vão odiar-te por isto. Eu aproximei-me, olhei-a nos olhos e respondi. Não. Vão aprender o que tu nunca aprendeste. Que amor e sacrifício não são a mesma coisa. Virei-me e saí. Atrás de mim, ouvi o som de algo a cair, talvez um copo. Talvez uma lágrima. Mas eu não olhei para trás. Porque naquele momento, entendi que dizer não era a forma mais pura de dizer basta. Às vezes, o maior ato de amor é o mais impopular. Porque amar também é proteger o que resta de ti. Pensei que, depois daquele confronto, ela me deixaria em paz. Mas, quando o orgulho é ferido, o amor transforma-se em ameaça. Depois do confronto, eu pensei que ela finalmente entenderia. Que o silêncio seria o fim. Mas o silêncio, raramente é paz. Às vezes, é apenas o som da raiva a preparar-se para voltar. Uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Longa. Fria. Cheia de frases escritas para doer. As crianças vão crescer a achar que o pai delas destruiu a família. Um dia, vão odiar-te por isso. É no final. Se não começares a ajudar a família inteira, terei de rever a custódia. Era uma ameaça. Mas o que me doeu, não foi a ameaça. Foi o uso da palavra família. Como se fosse algo que se pudesse reescrever para servir os próprios desejos. Não respondi. Reencaminhei a mensagem para o meu advogado. É por estranho que pareça, nesse momento, senti-me livre. Percebi que amor não é obediência. E que proteger os meus filhos também significava proteger-me de quem tentava distorcer o que é certo. Desde então, as coisas mudaram. Não há mais jantares em conjunto. Não há mais fingimentos de grande família feliz. Agora é simples, minha casa. Minhas regras, a dela. As dela. Trocas rápidas na porta. Sorrisos educados.
Silêncios calculados. Parece frio, e talvez seja. Mas é um frio que preserva. Um frio que protege o que ainda é puro. Hoje, quando os meus filhos estão comigo, a casa ganha vida. Ava fala sem parar. Lucas tenta ser o pequeno herói. É por breves momentos. O mundo volta a ser simples. Ontem, antes de dormir, Ava perguntou-me: Papai, a Sophie fica triste quando não vem conosco. Por um instante, o velho Julian quis sentir culpa. Mas desta vez, não. Apenas respirei fundo, acariciei o cabelo dela e disse: Amor, cada criança tem o seu lar. E o nosso é aqui. Com amor, e com limites. Ela sorriu. Fechou os olhos. E naquele sorriso pequeno, percebi que a paz que eu procurava sempre esteve nisto. No simples ato de não ceder ao medo de ser mal compreendido. Aprendi que amor sem forma é caos. Que empatia sem fronteira é prisão. E que, às vezes, o maior gesto de amor é traçar uma linha e dizer: daqui não passo. Os limites não matam o amor. Eles dão-lhe forma. Já te pediram alguma vez para ultrapassar os teus limites em nome do amor? Conta-me nos comentários. Quero ouvir a tua história.